Amém. Vamos passar para o nosso momento de leitura da palavra e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, quero pedir para que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Nós iremos dar início hoje a uma série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Amém? Colossenses 1 e 2 apenas. Vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco. O Senhor tem nos dado da Tua graça. E nos ajude, Senhor, a meditar no Teu Evangelho mais esta manhã. Nos ajude, Senhor, a aprendermos da Tua palavra e sermos edificados por meio de Teu Espírito. Que os meus irmãos aqui, Senhor, tenham os olhos abertos, os ouvidos abertos e os corações rasgados pela Tua palavra que transforme, que muda o nosso ser, Senhor. Nos ajude a ouvir a Tua palavra e a aplicá-la em nosso cotidiano, porque só assim veremos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Muito feliz que vocês estão aqui, mais um domingo com a graça do nosso Senhor. E hoje nós iremos começar uma série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta, irmãos, hoje nós focaremos um pouco mais em introdução para que vocês possam entender. É uma carta de apenas 4 capítulos, né? Tirando a carta de Filemon, que nós fizemos a exposição aqui recentemente, é a segunda carta menor do apóstolo Paulo e a igreja muito provavelmente mais insignificante do Novo Testamento nessa época onde Paulo escreveu. E ainda que essa igreja, nesse período, seja totalmente insignificante dentro das outras grandes cidades que Paulo escreveu, aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos, é uma carta, irmãos, que eu sou apaixonado porque ela é extremamente atual. É uma carta extremamente atual. Tem aqueles que vão dizer que as escrituras precisam ser atualizadas, né? Mas se nós olharmos para Colossenses, nós vamos ver que aqueles problemas que nós temos hoje são reflexos de problemas que Paulo já enfrentava no primeiro século. A Bíblia não precisa ser atualizada. Nós precisamos voltar às escrituras e entender como Deus já lidava com esses problemas, porque os seres humanos fazem as mesmas coisas. Então nós teremos essa exposição da carta aos Colossenses. São 4 capítulos apenas, é uma carta pequena, mas muito, muito, muito rica. O grande tema da carta aos Colossenses é a supremacia de Cristo. É a supremacia de Cristo. E por que nós precisamos entender isso, irmãos? Porque muitas igrejas têm se esquecido disso. E a carta aos Colossenses é extremamente importante. Então, antes de nós entrarmos na carta, na exposição em si, eu quero contextualizá-los um pouco da introdução, da cidade, do momento da carta, o porquê Paulo escreveu, para que daí nós possamos entender com isso em mente, com esse contexto, porque fica muito mais fácil, quando nós entrarmos nos textos, com o motivo certo, por que Paulo escreveu, onde ele escreveu, o que ele estava enfrentando, vai ficar muito mais fácil de nós entendermos os termos que o apóstolo usa. Bom, irmãos, a cidade de Colossos, como eu disse, era uma cidade, né, que ela ficava ali no Vale do Rio Lico, na Ásia Menor, a antiga Frígia, onde hoje é a atual Turquia. E essa cidade de Colossos, ela foi muito, muito, muito importante no período grego. Antes de Cristo, a cidade de Colossos era uma cidade muito forte, muito populosa e muito conhecida, né? Heródoto, que viveu 400 anos de Cristo, ele vai se referir à cidade de Colossos como uma grande e enorme cidade. E Xenofonte, um outro homem, vai descrever que Colossos era uma cidade extremamente populosa, tanto rica quanto grande, né? Isso antes de Cristo. Mas o que aconteceu então? O tempo foi passando, era uma cidade muito conhecida até por a sua indústria de tecido e lã. E a cidade de Colossos começou a decair, o seu tempo, né, de glória começou a ficar para trás, por 2 grandes motivos. O primeiro é por 2 grandes cidades que se ergueram ao lado de Colossos. E essas cidades são Hierápolis e Laodiceia.
duas cidades muito grandes, muito fortes, e que Colossos começou a perder a sua força, Colossos, ali na Frígia, eles ficavam próximos de Éfeso. Éfeso era a grande cidade, eles ficavam aproximadamente, Colossos fica, né, aproximadamente ali 160 quilômetros de Efésios, enquanto Hierápolis e Laodiceia são coisas de 18, 19 quilômetros, elas são muito mais próximas e muito mais fortes. E daí elas foram perdendo a cidade foi perdendo força justamente por essas duas grandes potências dessas cidades se levantarem. A igreja de Laodiceia é a igreja que nós temos na carta do Apocalipse, que João escreve, a igreja de Laodiceia, que fazia parte também ali da Ásia Menor. E um outro grande motivo pelo qual a cidade começou a decair foi porque houve um terremoto ali, né, por volta do ano 60 depois de Cristo, e Colossos nunca foi reconstruída, nunca foi restituída. Né, enquanto Hierápolis e Laodiceia se reestruturaram, Colossos praticamente ficou em ruínas. Hoje, se você coloca no Google sobre Colossos, você vai ver que ainda existe. Isso é uma cidade em ruínas, praticamente. Então, muitas pessoas que moravam ali começaram a se espalhar e irem para cidades vizinhas. Mas ainda existia um povo lá em Colossos. Mas uma cidade hoje, agora, na época de Paulo aqui, aos romanos, não mais no período grego, né? Totalmente pequena, uma cidade insignificante, uma cidade de uma população ali por frígios, por gregos, por judeus, mas uma cidade insignificante. Isso é extremamente importante nós entendermos isso, o que era Colossos, porque nós vemos Paulo se importando com essa cidade, com essa igreja que estava lá e escrevendo essa igreja. Então, o que era a igreja de Colossos? O que era a igreja de Colossos? Nós sabemos que Colossos, muito provavelmente, ela foi fundada depois da terceira viagem missionária de Paulo. Em Atos capítulo 19 vai dizer da viagem missionária de Paulo. E Paulo ele não vai para Colossos, Paulo não vai para Hierápolis, não vai para Laodiceia. Paulo fica em Éfeso. Ele fica por volta ali de 2 anos e meio em Éfeso. Isso vai dizer em Atos 19. E daí em Atos 19 vai dizer, Paulo vai dizer, né, ou Lucas vai dizer, que o evangelho ali se espalhou, onde o apóstolo Paulo estava em Éfeso, por toda a província da Ásia Menor. Então, o evangelho chegou àquelas cidades pequenas, vizinhas de Éfeso, mas Paulo ficou 2 anos instalado ali, pregando em Éfeso. Foi ali que ele ficou. E tem um homem, que nós já falamos um pouco dele aqui, um homem que ouviu o evangelho, muito provavelmente ouviu de Paulo lá em Éfeso, chamado Epáfras. Esse homem ouviu do evangelho e ele residia em Colossos. E esse homem ouve do evangelho, se converte ao evangelho, ele volta para sua cidade e ele vai fundar a igreja aos Colossenses, a igreja em Colossos. Muito provavelmente, estudiosos dizem que também foi Epáfras que fundou Laodiceia e Hierápolis, a igreja. Não sabemos, mas sabemos que ele fundou Colossos. E ele fundou essa igreja lá porque ouviu o evangelho de Paulo em Éfeso, Paulo estava em Éfeso, pregou, e ele foi lá e construiu uma igreja e começou um trabalho maravilhoso ali, um coração piedoso, aquela igreja. E lá em Colossos tinha um outro homem muito importante. Quem que era esse homem? Filemon. Nós comentamos dele na outra exposição. Filemon era um cara que morava em Colossos, um homem de posses, um homem de muitas riquezas, porque ele tinha uma casa grande, ao ponto da igreja de Colossos, não era um templo ainda, né? A igreja de Colossos se reunia na casa de Filemon, ao ponto de ter uma casa grande para receber a igreja, ao ponto também de que ele tinha escravos. Ele tinha um escravo chamado Onésimo, que o abandonou. Então, nós fizemos a exposição de Filemon, e eu falei para vocês, nós vamos falar sobre Filemon, e vocês depois falaremos sobre Colossenses, porque as duas cartas estão extremamente ligadas uma à outra. Então, tinha esses caras importantes lá. Só que o que aconteceu? Epáfras era o pastor da igreja, muito provavelmente Filemon era o seu cooperador, era o seu companheiro ali na fé, que nós vimos que Paulo escreveu isso na carta a Filemon. E o que acontece na igreja, irmãos? Começam a aparecer homens na comunidade de Colossos com alguns falsos ensinamentos sobre o Evangelho. E daí, Epáfras, na sua igreja ali, preocupado em manter a pureza da igreja, em manter a sã doutrina que ele aprendeu diretamente de Paulo, Epáfras deixa a igreja de Colossos e vai a Roma se encontrar com Paulo. Paulo já não estava mais em Éfeso, Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Então, os romanos, por ele ser cidadão romano, permitiram com que Paulo ficasse preso numa prisão domiciliar. Isso nós vemos em Atos 28, Paulo está lá preso. E Epáfras chega para Paulo e diz, Paulo, nós temos um grande problema. A igreja que eu fundei
tinha aproximadamente 6 anos, os historiadores vão dizer, a igreja de Colossos. Ó, essa igreja que eu fundei, do evangelho que eu ouvi de você, fundamos uma igreja lá, tem um homem maravilhoso lá chamado Filemon, ele tem me ajudado, mas tem alguns homens que estão vindo na igreja, eles estão deturpando o evangelho, eu preciso da sua ajuda. Epáfras sai da Ásia Menor e vai se encontrar com Paulo e contar o que está acontecendo ali. Estou dando essa introdução para vocês, irmãos, porque Paulo vai citar isso, e nós vamos ver nas exposições que Epáfras está lá com Paulo. E o que acontece nesse meio período, enquanto Epáfras está lá? Nós lemos na carta de Filemon. Filemon ficou com a igreja em sua casa, e ele tinha um escravo, que não era crente. Esse escravo o abandona. E esse escravo vai tentar a vida em Roma, e lá ele se encontra também com o apóstolo Paulo, nessa mesma prisão domiciliar. E quando ele se encontra com o apóstolo Paulo, ele ouve do evangelho, ele se converte ao evangelho, e Paulo vai escrever 2 cartas. A carta de Filemon e a carta aos Colossenses. Nesse período que Paulo está preso em Roma, ele escreve 4 cartas, na verdade. A carta aos Colossenses, a carta a Filemon, a carta aos Efésios e a carta aos Filipenses. O contexto do apóstolo Paulo nessas 4 cartas é a mesma. Ele está preso em Roma, numa prisão domiciliar, só que ele podia pregar o evangelho, ele podia receber visitas, era uma prisão domiciliar. Ele aluga uma casa, vai dizer em Atos 28, ele aluga uma casa, e ele fica ali, e ele vira um centro evangelístico, onde as pessoas vão, ouvem do evangelho e saem. E ele escreve essas 2 cartas. E quem está com ele lá é Timóteo, nós vimos aqui no versículo 2, alguns outros homens. Epáfras está com ele lá, com Paulo, o pastor de Colossos. E Onésimo está lá também, e agora Onésimo é crente. E daí Paulo escreve essas 2 cartas e fala assim, Onésimo e Tíquico, que era um outro homem que estava com ele, levem essas 2 cartas de volta para a cidade de Colossos. Uma carta direcionada para Filemon, que é a carta a Filemon, uma carta de reconciliação para o seu escravo que fugiu, e uma carta doutrinária para a igreja que se estava ali. Então Paulo escreve essas 2 cartas, a carta de Filemon e a carta aos Colossenses, e tanto Onésimo quanto Tíquico levam essa carta de volta a Colossos. Então o que estava acontecendo, irmãos? Essa é a grande pergunta. O que fez Epáfras sair da Ásia, ir até Roma, buscar a ajuda de Paulo? E sabe o que é interessante? Que nós vemos na carta aos Colossenses e na carta a Filemon, Epáfras não volta. Quem volta com a carta é Onésimo e Tíquico. Epáfras continua com Paulo lá. Porque na carta de Filemon, Paulo vai dizer, sauda-vos Epáfras, que é do vosso meio. E no final, aqui em Colossenses capítulo 4, se vocês folharem aí, no último capítulo dessa carta, Paulo vai dizer também de Epáfras, vai dizer, ele está aqui comigo. Ele o sauda. Epáfras não volta, ele vai para contar para Paulo. Paulo doutrina a igreja por meio dessa carta, falando sobre a suficiência de Cristo, e Epáfras fica, não sabemos até quando, mas ele fica. Então, o que estava acontecendo que fez esse pastor abandonar a igreja, abandonar num bom sentido, né, irmãos? E buscar ajuda. A heresia de Colossos, desses homens que entraram na igreja, é extremamente contemporânea. É uma heresia, irmãos, que nós vivemos todos os dias, diariamente, vendo na televisão, na mídia, em algumas igrejas que nós conhecemos. É por isso que ela é extremamente atual e nós precisamos nos debruçar por isso. E por que nós já temos um ponto importante de atenção aqui? Porque não achem, irmãos, por mais que nós temos 4 meses de existência, não achem que a nossa comunidade se livrará disso. De homens que podem se achegar em nossa comunidade, ensinando um evangelho que não é o evangelho que é o verdadeiro evangelho. Jesus não se livrou dos fariseus. Paulo não se livrou dos falsos ensinos. As cartas de Paulo são contra homens que estavam deturpando o evangelho dentro da igreja. É por isso que é maravilhoso nós termos esse tempo de nos debruçarmos nas Escrituras, olharmos para os textos, olharmos aquilo que o Senhor nos ensina, versículo por versículo, entender a doutrina para que nós possamos estarmos alicerçados na verdade, para que quando isso venha acontecer conosco, nós temos base bíblica para dizer isso não é bíblico. Precisamos preservar a pureza da igreja. E a carta de Colossenses é isso, irmãos, extremamente atual. E essa heresia que eles falavam lá é muito difícil de você identificar com exatidão. Por quê? Porque Paulo não nomeia a heresia. O que Paulo vai fazer? Ele vai falar de coisas que aqueles homens faziam e falavam que deveriam fazer. E diante das afirmativas que Paulo falou nessa carta, nós conseguimos identificar o que era a heresia de Colossos. E essa heresia desses homens, irmãos, são várias. Você que talvez é um pouco mais criterioso, você vai encontrar mais de 4 aspectos, mas, resumidamente, a heresia de Colossos, ela ficou conhecida com 4 grandes pontos que esses homens ensinavam
errado na igreja. E tem um ponto de atenção aqui. Esses homens, eles eram extremamente piedosos. Não é aquele homem, né, o capiroto. Não é, irmãos. Eram homens de índole ilibada. Aqueles homens que você olha e fala assim, meu Deus, são santos. Eram esses homens que estavam deturpando o evangelho. É por isso que isso fica difícil. É por isso que Epáfras olha e fala assim, olha, eles estão levando a igreja, existem pessoas que estão indo para o lado deles, e eu sei que não foi isso que eu ouvi de você. Eu sei que esse não é o verdadeiro evangelho. Não é isso que eu venho pregar, que eu tenho pregado para eles. E quais são esses 4 grandes pontos, a nível de introdução, para que, quando nós começarmos a ver exatamente Paulo atacando esses pontos, vão ficar mais fácil na mente de vocês. Um primeiro ponto que era muito claro na igreja ali, que esses falsos homens estavam ensinando, era sobre o gnosticismo. O gnosticismo, irmãos, ele quase acabou com a igreja no primeiro século. Resumidamente, o que esses homens falavam? Eles chegavam diante da comunidade e a ideia era que eles tinham, prestem atenção, e vocês vão começar a fazer esses links de como nós temos isso hoje em dia em nosso meio. E nós precisamos fazer isso porque nós precisamos olhar o que estava acontecendo aqui, olhar para os nossos dias atuais e nos firmarmos no Evangelho. Sabe o que esses homens diziam? Que eles tinham um conhecimento secreto de Deus. Um mistério que Deus tinha revelado apenas para eles. É mais ou menos assim, olha, o apóstolo Paulo pregou para vocês isso, é verdade. Eles não negavam a palavra. Mas existe um conhecimento secreto, existe algo que Deus revelou a nós, que somos espirituais, nós que somos os bons, os intelectuais, e não é para todos, Deus revela só para alguns, tá? E Deus revelou a nós, e nós vamos ajudar vocês a entenderem a nova revelação que Deus deu a nós. Olha o perigo disso. Junto com o gnosticismo, tem a ideia do misticismo, obviamente, porque algo precisa ser místico. Por quê? Porque é espiritual. É espiritual. Então existe na cabeça deles, nós vamos ver Paulo dizendo sobre isso, sobre os rudimentos elementares do mundo. Então por isso que nós precisamos entender o contexto e porque o que Paulo estava atacando, essa ideia mística, eles vão dizer assim, olha, entre os homens e entre Deus existe uma espécie de pleroma, aonde quem rege tudo isso são os anjos. Olha que coisa maravilhosa. São os anjos que governam. Então nós precisamos ter uma santidade, nós ultrapassarmos esse pleroma para alcançarmos a plenitude em Deus, tem um meio do caminho no mundo espiritual que são os anjos. E daí você não ora para Deus, você ora para anjo. Talvez vocês, espero que vocês não tenham tantas referências ruins como eu tenho. Mas eu conheço irmãos que tem na Bíblia pena de anjo. Pena de anjo. É sério, irmãos. Essa ideia de, eu estou vendo um anjo aqui, eu já vi isso. E a igreja ficar alvoroçada, não sei nem se essa palavra existe, alvoroçada, por conta de um anjo que um homem diante da comunidade está dizendo, eu estou vendo um anjo, ele está ali. E da igreja fica maluca porque tem um anjo na igreja. Século I, anos 60 provavelmente aqui. Esses homens têm um conhecimento secreto de Deus, homens piedosos, homens de boas obras, homens que tinham um caráter que a igreja olhava e falava assim, meu Deus, esse cara é muito bom. Homens que conseguiam persuadir com sua oratória, com a sua fala. E nesse conhecimento místico e gnóstico, a igreja ama, irmãos. A igreja ama. Gnosticismo, misticismo. E tem um ponto muito importante para que isso funcione. Para que você alcance essa plenitude, para que você alcance esse mistério que Deus tem, através do quê? Legalismo. Paulo vai ser muito taxativo com o legalismo. Eles não negavam que Cristo salvava, mas o legalismo é o quê? É Cristo mais alguma coisa. É por isso que o tema central da carta aos Colossenses é a suficiência de Cristo, a suficiência de Cristo, a suficiência de Cristo. Nós não vamos ver em nenhum outro lugar Paulo falar tanto de Cristo como ele fala na carta aos Colossenses. Legalismo é Cristo mais alguma coisa. Cristo salva? É verdade, Paulo falou, é verdade, Cristo salva, mas assim, não é só isso. Para você ser salvo, você precisa guardar as leis cerimoniais. É o Cristo mais. Legalismo é Cristo mais, Cristo mais, Cristo mais, Cristo mais.
É triste, irmãos. É triste. E um outro ponto muito importante, são 4, o gnosticismo, o misticismo, o legalismo e o ascetismo. O que é o ascetismo? O ascetismo nada mais é do que a privação, muitas das vezes, de prazeres lícitos em prol da santidade, que se torna um legalismo. Não é você, além de você ter que fazer algo para alcançar a salvação, para alcançar essa plenitude, esse conhecimento secreto de Deus que nós temos, além de você fazer algo, você precisa deixar também de fazer essas coisas aqui. São lícitas, mas não, você não faz. Irmãos, de verdade, eu conheço pessoas que tomam banho de roupa para não escandalizar o Espírito Santo. Já falaram para mim isso. E aquele ar de santidade, eu não vou escandalizar o Espírito, eu tomo banho de roupa. Vocês vão perceber como isso acaba com a igreja. Esse ministério, essa ideia de algo secreto, algo misterioso que os homens têm da parte de Deus, porque Deus falou somente para eles, e é um grupo seleto de homens que tem essa revelação divina, e eles vão falar para a igreja, eles vão falar, vocês precisam, os anjos é que governam o mundo. Tinha culto a anjos aqui nesse sentido, porque essa é a ideia, tem anjo aqui e todo mundo adora. E vocês são legalistas, e vocês precisam, e vocês também não podem. Triste, irmãos, triste. A carta aos Colossenses, ela foi extremamente importante na época da Reforma, para os reformadores. Porque os reformadores pegaram a carta aos Colossenses e esmiuçaram ela. Porque hoje é muito mais escrachado, vamos dizer assim, esses pontos nas nossas igrejas neopentecostais. Mas na época da Reforma, quem que falava o que não era a salvação somente por meio de Cristo? A Igreja Católica Apostólica Romana. E a carta aos Colossenses foi extremamente importante nesse processo de reforma contra a igreja. Se vocês olharem o Catecismo da Igreja Católica de 1994, eles vão dizer na sua página 318, a igreja, esse é o Catecismo da Igreja Católica, a igreja afirma para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Não é somente Cristo. E daí na página 314 eles vão dizer no catecismo, há uma igreja e 7 sacramentos. O batismo, né, a confirmação ou crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Se não passa por isso, não é salvo. É por isso que foi extremamente importante a carta aos Colossenses na época da Reforma. Percebe como essa carta é maravilhosa? Essa carta aos Colossenses é provisão de Deus nas nossas vidas, para que nós voltemos a ela, olhemos para Cristo e nos apeguemos somente a Cristo. E o que é sutil, irmãos, que é o que acontecia aqui, o que faz Epáfras ir para Roma conversar com Paulo, e é o que é sutil no nosso meio hoje, essa ideia, eles não negam que Cristo salva, mas é Cristo mais alguma coisa. Aí você vai olhar o autor aos Hebreus dizendo assim, olha, antigamente, Hebreus 1:1, antigamente Deus falava de muitas vezes mesmo, de várias maneiras, na sarça, no fogo, na coluna de fogo, na nuvem, no maná, de várias maneiras, por meio dos profetas. Hoje, Ele nos fala através do Filho, e acabou. O problema é que nós, eu digo nós, os evangélicos do Brasil, gostam do Hollywood, gostam da coluna de fogo, gostam da nuvem, gostam do maná, gostam do vale de ossos secos que se levantam, gostam de todo esse Hollywood que de fato foi o Antigo Testamento. Mas Hebreus vai dizer, tudo isso apontava para uma pessoa só, o carpinteiro. Só que, qual que é o nosso grande problema? Cristo não é suficiente para nós. É só esse cara aqui? Irmãos, é o Cristo que levou na cruz todos os nossos pecados. E a gente gosta dessa ideia de anjo, a gente gosta dessa ideia mística, a gente gosta dessa ideia de revelação, de mistério. E tudo, absolutamente tudo que Deus tinha para falar, está nas suas escrituras. Paulo vai dizer que aquele que acrescenta um i ou tio, ou que traz uma doutrina, ainda que um anjo, olha o que Paulo vai dizer, ainda que um anjo venha e fale, e não estiver na doutrina, é maldito. Vejam como isso é sério, irmãos. Então vamos ao texto. Nós vamos voltar a falar sobre alguns pontos quando nós começarmos a exposição e vocês vão ver como Paulo lida com esses problemas.
E nós vamos necessariamente fazer esses links para ver o que a igreja hoje está passando e precisa, irmãos, do verdadeiro evangelho. Versículo 1, Paulo vai começar a sua carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo aqui ele vai começar a sua carta, como ele começa muitas outras, falando sobre o seu apostolado. E se lembra que eu comentei com vocês que Filemão é diferente? Porque quando Paulo vai falar a Filemão a sua saudação, ele não fala que ele é apóstolo, ele fala: eu sou Paulo, o prisioneiro de Cristo. Porque Paulo está falando com Filemão de irmão para irmão. Ele não precisa dar sua carteirada de apostolado em Filemão. Filemão era crente, ele era fiel, ele era justo, nós vimos isso na carta. Mas todas as vezes que Paulo se impõe como apóstolo, é porque ele sabe que ele vai ter que doutrinar a igreja, e a igreja, ao receber essa carta formal, ela vai dizer assim: olha, quem está falando conosco é o apóstolo. E o que o apóstolo está falando vem necessariamente da parte de Deus. Então, todas as vezes que você vê o apóstolo, Paulo dizendo: eu sou apóstolo, Paulo, eu apóstolo, isso ele faz em Gálatas, ele faz em Efésios, ele faz aqui, ele faz em várias outras cartas, porque ele precisa defender o seu apostolado, justamente porque existem outros homens que estão defendendo outras coisas. E daí ele precisa defender o seu apostolado e falar assim: é isso que Deus está dizendo, é isso que Deus está falando, não é aquilo que esses homens estão dizendo. E daí ele vai dizer que ele é apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Por vontade de Deus. O interessante, irmãos, que a gente precisa comentar aqui. Como eu disse para vocês, a gente vai começar a fazer alguns links de algumas igrejas atuais para a gente ver como elas estão longe do verdadeiro evangelho. Olha o que Paulo vai dizer: eu sou apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Aos Gálatas ele vai dizer: por vontade de Deus, não por meio de homens, nem por intermédio de homem algum. Foi Deus que me deu esse apostolado. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque logo de cara, quando Paulo ele vai falar sobre isso, que ele é um apóstolo de Cristo e por vontade de Deus, tem algo maravilhoso que a gente precisa entender aqui. Não existem mais apóstolos hoje em dia. Esse é um primeiro ponto, irmãos. Não existem mais apóstolos hoje em dia. Paulo era apóstolo. Os outros que vêm depois de Paulo se intitulando apóstolos são mentirosos. São mentirosos. Existiam três requisitos para se ser um apóstolo. 3 requisitos para ser um apóstolo. Isso vocês vão ver em Mateus, em Marcos e em Lucas. 3 requisitos. Primeiro, os apóstolos precisariam necessariamente serem chamados por Cristo. Cristo que os chama. Em Lucas 6, que vai narrar o momento onde o Senhor Cristo separa os 12, ele vai separar os 12 e vai dizer assim: ele separa os 12 e eu os chamei de apóstolos. Deus os chama, primeiro requisito. Segundo requisito, eles precisariam ter visto o Senhor. Testemunha ocular de Cristo para ser apóstolo. Terceiro requisito, os apóstolos precisavam ter aprendido os ensinos diretamente de Cristo. E por que isso? Porque os apóstolos seriam os fundamentos, que é o que Efésios vai dizer, queriam escrever as doutrinas, e pelo qual nós lemos e entendemos o que é a palavra do Senhor. Os apóstolos produziam literatura bíblica. É por isso que eles precisavam aprender do Messias. A menos que tenha um apóstolo hoje em dia, irmãos, com 2.000 anos de idade, que tenha visto Cristo, que tenha aprendido diretamente de Cristo, que tenha sido chamado por Cristo, aí a gente se cala e fala: ok, você é um apóstolo. Não existe, irmãos. Não existe. Aí alguém pode estar pensando assim: nossa, mas e o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo vem depois. E ele é apóstolo. E em todas as cartas ele vai se confirmar como apóstolo. Sabe o que aconteceu? Em Atos capítulo 1, é que nós não temos tempo de expor, mas anotem aí, irmãos. Em Atos capítulo 1, o que acontece em Atos capítulo 1? Cristo, ressurreto, vai ascender aos céus. E o que acontece? Eles estão em 11, porque Judas Iscariotes já não está entre eles. Eles estão em 11. E o mandato de Deus era que fosse 12. Deus escolheu 12, e tinham 11. O que eles fazem? Bom, nós precisamos de um substituto. Atos capítulo 1. E eles estão lá, Jesus acabou de ascender aos céus, e daí eles se viram, eles se reúnem, e daí depois Pedro se levanta numa assembleia, vai dizer em Atos que tinha por volta de 120 pessoas, e Pedro se levanta, vai falar que Judas não está entre eles, e vai falar que eles precisam de um outro
substituto. E ele vai colocar essas cláusulas. Alguém que tenha visto o Senhor, que tenha estado conosco, desde o batismo de João, que tenha visto Cristo, testemunho ocular do Senhor. A gente precisa substituir ele. E daí em Atos capítulo 1, no final, vocês podem ler na casa de vocês, a Assembleia levantando 2 homens, José, conhecido como Justo, e Matias. Olha, esses 2 homens são homens piedosos, estavam com vocês, andaram com vocês, viram Cristo, ouviram do Evangelho. E daí, Pedro, os homens ali, eles vão orar, e no final eles vão lançar sorte. Eles vão orar, Senhor, o Senhor sabe qual que é. E daí, é uma espécie de papelzinho, né? Joga para cima e o que foi, foi. Foi isso que aconteceu em Atos. Lançaram sorte, é isso que vai dizer. E o nome que eles pegam na mão é Matias. Bom, a partir de agora, Matias é apóstolo. Quem foi Matias, irmãos? Matias, segundo Atos capítulo 1, foi um apóstolo. Matias não era apóstolo, porque não era da vontade de Deus isso. Deus já tinha o substituto de Judas. Não era Matias. Matias não fez absolutamente nada. E daí mais para frente, em Atos capítulo 9, nós temos o Senhor, Cristo, aparecendo para Paulo. Ele aparece para Paulo, Paulo literalmente cai do seu cavalo, fica cego, e Deus fala com ele, não é sorte. Por que você me persegue? E naquele momento, Paulo fica cego, e depois que ele tem a sua visão restaurada, o apóstolo Paulo, isso ele vai dizer em Gálatas é onde Paulo vai defender seu apostolado, no capítulo 1 mesmo. No versículo 11 e no versículo 12, Paulo vai dizer, quando eu ouvi do Senhor o chamado, eu não fui para Jerusalém, atrás dos outros apóstolos, para me ensinarem o que é o Evangelho. Eu aprendi de Cristo, Paulo vai dizer. Ele ficou 3 anos afastado, sozinho, ele e Deus. O maior escritor do Novo Testamento. E ele volta, depois de 3 anos, ele só encontra com Pedro. E depois ele continua, porque ele foi chamado para pregar aos gentios. Ele volta depois de 14 anos encontrar os outros apóstolos. E todos os outros 14 apóstolos, os outros apóstolos, estenderam a mão e reconheceram que ele era o apóstolo. Paulo foi chamado por Deus, Paulo viu o Senhor e Paulo aprendeu diretamente de Deus. O apóstolo Paulo é o 12º. Agora olha o plano de Deus, que maravilhoso, irmãos. A gente olha para o Antigo Testamento, os filhos de Jacó, as nações de Israel, Deus separou no Antigo Testamento 12 tribos. As 12 tribos. No Novo Testamento, nós temos Deus separando quantos? 12 apóstolos. Agora, por favor, eu quero que vocês abram em Apocalipse 21, porque isso é extremamente importante, irmãos. Apocalipse 21, versículo 10. Posso ler? João vai dizer, e me mostrou, então João aqui, ele está vendo uma visão do futuro. Apocalipse 21. E me mostrou em espírito até uma grande, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o novo céu e a nova terra, que nós moraremos quando o Senhor vir, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Aí olha o que ele vai descrever, agora ele vai descrever como era essa cidade. E tinha grande e alta muralha, 12 portas, olha isso, 12 portas. E junto às portas, 12 anjos, e sobre elas, então, e sobre essas 12 portas, os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então ele está voltando aqui, na Nova Jerusalém, vai ter 12 portas, e nessas 12 portas, o nome das 12 tribos, lá do Antigo Testamento, dos filhos de José. 3 portas se achavam a oeste, né? 3 ao sul e 3 a oeste. Olha o outro versículo. E a muralha, ela não tinha só portas, ela tinha fundamentos. E estavam sobre esses 12 nomes, nos fundamentos tinham 12 nomes, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro. No novo céu e na nova terra, mais uma vez representada, as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Cordeiro. Não tem 13, não tem 14,
está fechado, irmãos. Não existem mais apóstolos hoje. Tenham cuidado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a carta aos Colossenses é isso, irmãos. É nós olharmos para os nossos dias e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Infelizmente, apóstolos hoje em dia carregam, levam milhares de pessoas. Milhares. E a ideia do apostolado aqui, dos nossos dias, é um cargo. Então você começa provavelmente com evangelista, né, porque eu era de igreja neopentecostal, então eu estava acostumado com essa hierarquia. Você, de repente, toca no louvor, você vira um evangelista, de evangelista você vira um pastor, de pastor você vira bispo, porque o bispo é acima do pastor, é hierarquia. E daí do bispo você vira um apóstolo, e daí, na hora que você vira um apóstolo, irmão do céu, sai de baixo. Porque o cara tem uma autoridade diferenciada dos outros. Na igreja que eu ia, quando o apóstolo chegava, sem brincadeira, irmãos, tinha tapete na igreja. 4 obreiros que não eram diáconos, com paninho, aguinha, é um rei. E aqui os apóstolos surravam, eram chicoteados, apanhavam, Paulo estava preso quando escreveu aqui. Não existem apóstolos hoje, irmãos. Tomem cuidado com isso. O cano está fechado. Esse ministério não existe mais. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, ele vai falar de Timóteo. Timóteo, irmãos, ele aparece nas saudações de Paulo, na carta de 2 Coríntios, na carta aos Filipenses, na carta de 1 e 2 Tessalonicenses, na carta de Filemão. Timóteo era um cara que estava o tempo todo ao lado de Paulo, o tempo todo. Ele era, de fato, seu cooperador e vivia com Paulo. E Paulo não nomeou Timóteo como apóstolo. Se tem um cara que era para ser apóstolo, era Timóteo. Muito provavelmente era Timóteo que escrevia as cartas. Paulo ditava e Timóteo escrevia. Tem 2 cartas nas nossas escrituras de Paulo escrevendo diretamente a essa pessoa, Timóteo. E Timóteo era um pastor. Timóteo não foi apóstolo. Não foi. Acompanhou Paulo em muitas das situações, mas não foi Timóteo. Então, então ele dá a saudação, né? Ele diz que ele é Paulo, Timóteo está com ele, e daí tem o público pelo qual Paulo vai escrever essa carta, que é o versículo 2. É o versículo 2. Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Paulo tinha esse público em mente. E por que Paulo tinha esse público em mente? Porque Epáfras estava lá falando para ele, olha, tem os remanescentes lá. Eles estão sendo persuadidos por esses gnósticos, por esses homens que estão com esse conhecimento secreto, mas existem aqueles, Paulo, que ainda permanecem fiéis na palavra, que são santos e fiéis a Cristo. Infelizmente, irmãos, hoje no mundo em que nós vivemos, com muitas igrejas, né, com muitas placas, muitas denominações, muitas doutrinas, muitos lobos em peles de cordeiro, às vezes a gente pode pensar assim, bom, eu não vou mais para a igreja, porque a igreja é um lugar ruim. As pessoas... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser crente na minha casa, que é melhor. Eu coloco um vídeo no YouTube, encontro um pastor bíblico e está tudo certo. Nos nossos dias é isso que a gente tende a querer fazer. Fugir, já que a igreja está corrompida, já que existe esse homem, já que existe tanta placa, é tanta denominação, é tanta coisa errada, é tanta roubalheira, é tanta. Eu sou crente, mas eu sou crente em casa. Uma primeira lição que a gente aprende aqui nisso, que Paulo está dizendo, não é para nós fazermos isso. Porque existiam os santos e fiéis na comunidade. Aqueles que não se dobravam. Aqueles que estavam plantados e falavam assim, aqui não. Se nós abandonamos a igreja local, nós corremos um risco muito grande, se formos irmãos santos e fiéis, de estarmos entregando a igreja de Cristo a lobos. A igreja precisa dos remanescentes. A igreja precisa dos santos e fiéis na congregação. Olha o que Paulo vai dizer, vocês santos e fiéis em Cristo, e onde eles se encontram? Em casa? Eles se encontram na igreja, eles estão em Colossos, eles estão lá. Paulo está escrevendo e falou assim, olha, perseverem, continuem. É difícil, eu sei, eu estou preso por pregar o evangelho. Continuem, fiquem, sejam fortes na igreja local. E daí, ele vai falar aos santos e aos fiéis. Ele tem esse público em mente.
Por mais que o evangelho estava passando por um momento terrível, irmãos. O evangelho completamente corrompido, né? A igreja corrompida, o evangelho ali sendo ameaçado, Paulo vai dizer aos santos e fiéis. E os santos e fiéis aqui, quando a gente fala santo, a gente tem um problema muito grande de chamar um outro irmão hoje em dia de santo, né? Porque a ideia de Paulo aqui, e não é só essa carta que Paulo vai dizer que são santos. Aqui ele vai repetir isso de novo, mas em várias outras ocasiões Paulo vai dizer sobre os santos. Ser santo não é não ter pecado. Essa é a ideia. Santidade, a ideia é que vocês são santos, não é que eles não têm pecado. Mas a ideia de santos aqui é que eles são separados, eles são consagrados, eles são colocados à parte. Isso é o santo. E isso foi feito por meio de Cristo. Nós somos santos a partir do momento que Deus morre, coloca os nossos pecados em suas costas, nos leva e agora Deus nos olha santos. Não porque não temos pecado, mas porque Ele olha para o Cristo que fez a obra em nós. Somos santos, irmãos. Porque não é um sentimento, é um estado. Você é santo diante de Deus. Não porque você não tem pecado, mas porque Deus te separou do mundo. Você não faz parte desse mundo, Ele te colocou de lado, Ele te consagrou, Ele mudou. É um estado, mas é também um estilo de vida. Tem essas duas grandes verdades sobre a santidade. O estado de ser santo, mas a vida em santidade. Porque daí você pode me dizer, então ok, então se eu sou santo, sou separado de Deus, Deus me separou, eu posso viver a vida do jeito que eu quero. De forma alguma. De forma alguma, porque aquele que tem um coração transformado, aquele que tem um coração mudado, aquele que tem um coração que foi de fato regenerado pelo Senhor, ele vive uma vida em santidade. O que vai dizer Efésios? Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Não há como ser crente e não ter boas obras. Não há como ser crente e não buscar a santidade, porque nós entendemos a nossa pecaminosidade, entendemos a obra de Cristo em nossas vidas, e a nossa resposta é viver uma vida santa, sim, que agrada ao Senhor. Não para alcançarmos a salvação, mas porque Ele já fez, e em resposta ao que Cristo fez, nós desenvolvemos essa salvação por meio da santidade. Quero ler alguns textos com os irmãos, não precisam abrir. 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vós em tudo o que fizerem. 2 Coríntios 7,1. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando-nos na santidade e no temor de Deus. Hebreus 12:14. Esforcemo-nos para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Efésios 5:3. Entre vós não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, pois essas coisas não são próprias para os santos. João 17:17, palavras de Jesus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós, como crentes, tendo o estado de sermos santos por meio do sacrifício de Cristo, necessariamente precisamos buscar a santidade. Com a intenção correta, com a motivação correta, em devoção, em gratidão, porque Deus é assim que Ele espera que nós façamos. 1 João vai dizer que aqueles que saíram é para provar que nunca foram de fato os do meio, justamente porque acham que são salvos e querem viver uma vida libertina. Nunca foram. Porque a salvação nos produz esse coração que de fato busca o Senhor. E aqui, irmãos, de verdade, quanto tempo faz que nós não oramos para que Deus santifique o nosso coração? As Escrituras vão dizer que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. A santidade é algo sério, porque a Bíblia vai dizer, como eu li aqui em Hebreus, que sem santidade ninguém vê o Senhor. Ele já te separou, Ele já te tirou do mundo, Ele já trocou o seu coração, Ele já te tirou do lamaçal do pecado. Viva uma vida em consequência disso, irmãos. Viva uma vida que glorifiquem ao Deus. Façam as suas boas obras em Cristo, é o que nós falávamos hoje cedo aqui. Façam as suas boas obras para que o Senhor receba a glória em tudo aquilo que você faz. Busque a santidade, busque a pureza. Não como legalismo, mas um coração em devoção ao Senhor.
E esses irmãos, eles são santos, esse público, e eles são fiéis. São fiéis. Vejam que as palavras, elas estão interligadas, né? Se você é santo, se você busca a santidade, você é fiel às Escrituras. E se você é uma pessoa que é fiel às Escrituras, é uma pessoa que tem buscado a santidade. Elas andam juntos. Elas andam juntos. E elas necessariamente fazem parte do povo de Deus. E esse é o público que Paulo tem em mente. Paulo vai atacar muito forte os falsos ensinos, mas ele sabe que na igreja de Colossos, na igreja local, muito provavelmente na casa de Filemão, existem os santos e os fiéis. E é interessante que nós vamos ver na semana que vem, Paulo vai orar por esses irmãos, agradecendo a Deus pela vida deles. E é praticamente a mesma oração que ele faz para Filemão. Pelo amor e a fé que ele tem com os santos, Filemão, na carta de Filemão como indivíduo, aqui ele vai orar para a igreja, que tem aqueles que são santos e fiéis, pelo amor ao evangelho. E daí ele vai dar a sua bênção, né? A ideia do graça e paz, que nós já comentamos. Então só é possível você ser santo, você ser fiel, por conta dessa graça que nos alcançou. Por meio desse sacrifício perfeito de Cristo. O que é a graça? É Deus decide, na sua soberania, na sua infinitude, na sua glória, salvar pecadores por meio do sacrifício de teu Filho. Isso é graça, irmãos. E quando Deus faz isso, Cristo faz isso na cruz por nós, Deus aceita esse sacrifício. E nós que éramos inimigos do Senhor, agora temos paz com Deus. A graça e a paz. A paz também é um estado. A paz também é um estado. Você não está mais em guerra com Deus. Deus não está mais em guerra com você, por conta da graça, por conta do sacrifício do Filho. Toda a ira que Deus tinha com a sua igreja, Deus derramou no seu Filho, e nós estávamos lá. É por isso que nós temos paz com Deus. É um estado. Mas nós podemos estar em paz com Deus e não temos a paz de Deus no nosso coração, que é o que Paulo vai tratar em Filipenses. Como nós alcançamos a paz de Deus? Como um sentimento. Façam as vossas orações conhecidas diante do Senhor. E o Deus da paz guardará os vossos pensamentos. Nós podemos ter paz com Deus, Deus não está irado conosco, mas temos um coração totalmente turbulento, sem paz, sem descanso, sem refrigério, sem alívio. Sabe por quê? Porque eu e você não oramos. É isso que Paulo vai dizer. Porque você precisa colocar diante de Deus as suas petições, as suas súplicas, e o Deus da paz vai guardar esse coração e vai trazer refrigério. Às vezes as nossas lutas é justamente porque nós não oramos, porque nós não buscamos uma vida em santidade, porque nós não buscamos uma vida que de fato ame ao Senhor. E o meu desejo nessa manhã, ainda que na introdução desses 2 versículos, é que vocês reflitam sobre o evangelho que vocês têm vivido. Reflitam, se Paulo escrevesse a igreja híbrida, quem seriam os santos e fiéis? Você pode dizer assim, olha, porque a carta era para ser lida na igreja. Imagine, irmãos, aqueles falsos mestres ali, homens piedosos, homens santos, homens engravatados, bonitinhos, sérios, ouvindo Paulo escrachá-los na carta. E você, como irmão ali naquela igreja, ele falou assim, Senhor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por o Senhor ter lembrado de mim. Nós precisamos ter um caráter de viver em santidade todos os dias. Volte todos os dias para o Evangelho. Volte todos os dias para o Evangelho. Não ache que nós conseguiremos buscar a santidade quando nós nos convertemos ao Evangelho, conhecemos o Evangelho e nunca mais conversamos com o Senhor. O seu coração te engana. O seu coração te rouba. O seu coração vai fazer você tomar péssimas decisões. Se volte ao Evangelho todo dia. Ser santo e fiel. Porque é isso que o Senhor espera que nós sejamos. E isso nós conseguimos em leitura da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cuidado com as revelações, cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com o eis que te digo, cuidado com os apóstolos, cuidado com o conhecimento secreto que só eles têm. Se não está na Bíblia, irmãos, de verdade, tome muito cuidado. Paulo já lidava com isso no ano 60. Jesus já lidava com isso antes de Paulo. Os fariseus faziam o quê? Eles interpretavam a lei da forma deles.
que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para nos mantermos santos e fiéis no Senhor. Amém? Pai, nós engrandecemos a Ti, Pai, porque pela Tua providência, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, essa carta se preservou e está diante de nós hoje, Pai. Obrigado, Senhor, porque essa carta é tão maravilhosa nos nossos corações e nos ajude a aprendermos e a aplicarmos as verdades que o Senhor tem a nós nessa carta, Pai. Que os meus irmãos possam se deleitar e que nós possamos, se estivermos errando, chorar diante de nosso pecado, que nós possamos nos arrepender. Se somos nós, ó Pai, que não estamos de acordo com o Teu Evangelho, que a Tua Palavra transforme os nossos corações, Senhor. Santifica-nos na Tua verdade. Nos traga para perto de Ti, Senhor, para que possamos ser fiéis a Ti, fiéis à Tua Palavra, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, ó Pai. Nos ajuda a nos desenvolver por meio da Tua Palavra. Nos dê um coração sedento de Ti, um coração piedoso, não orgulhoso, um coração em devoção a Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos mais parecidos com Teu Filho e que possamos fazer tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.